Deus nos amou. Esse é o ponto fundamental para entendermos a provisão para a reconciliação do homem com Deus. Nos vídeos anteriores, nós entendemos que há algo de errado com a nossa natureza e que não há nada que o homem possa fazer para resolver esse problema. Então, o desejo e a provisão para a reconciliação partiram exclusivamente do próprio Deus. O amor de Deus é ter dado o seu próprio Filho em favor de nós para que nós não viéssemos a morrer. E perceba que o amor de Deus ele foi um amor de ação. Aqui não se trata de sentimento. Deus ele deu o seu Filho, é uma ação. E isso nos ensina muito sobre o amor. E um versículo muito interessante e importante é esse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo nos mostra algo muito importante. É impossível amar a Deus sem conhecer Jesus Cristo. É impossível amar a Deus sem ter nascido de novo, porque o amor é um amor de ação. Quem ama, obedece. É só você observar um marido que bate na esposa. Ele pode até falar, eu amo minha esposa, mas as ações dele não condizem com o que ele está falando. E a palavra ela mesmo fala, que o amor não maltrata. Então quem ama a Deus o obedece. E Deus demonstra a dimensão do amor dele por nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo para que ele morresse em nosso lugar quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Uma vez que estávamos no pecado, na desobediência, nós éramos inimigos de Deus. Deus ele nos reconciliou consigo mesmo e toda a provisão ela veio do próprio Deus. Não só de enviar Jesus Cristo, mas também de colocar a fé dentro de nós, para que pudéssemos crer no sacrifício de Jesus. E Jesus Cristo ele é o único caminho. Jesus ele faz a nossa ligação com Deus através da sua vida sem pecado, morte e ressurreição. Esses três pontos são fundamentais no plano de salvação: vida sem pecado, morte e ressurreição. Mas por que só Jesus Cristo ele salva? Uma vez que a consequência do pecado é a morte, Jesus tomou o nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. O justo foi injustiçado para que nós, injustos, fôssemos justificados. O principal propósito de Jesus aqui na terra foi de entregar a sua vida em nosso lugar. O conceito que o mundo tem acerca de Jesus é que ele foi uma pessoa boa e que foi injustiçada. E não está errado. Mas o que o mundo não sabe é que ele veio para se entregar e por um motivo: para estabelecer a nossa reconciliação com Deus. Jesus ele venceu a morte não poderia reter Jesus. E uma vez que Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre Jesus. E Jesus ele venceu a morte porque ele morreu sem cometer pecado algum. A lei estabelecida por Deus é que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte, e sem pecado não pode haver morte nenhuma. E como houve morte sobre Jesus, se tornou uma injustiça para ser a nossa justiça. Então foi essa a solução que Deus teve para a resolução do problema do homem, o problema de separação que aflige a humanidade. Isso partiu de Deus enviando Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele é o Filho de Deus eterno, sempre existiu, se fez homem para viver sem pecado, morrer em nosso lugar e ressuscitar dentre os mortos para a nossa justificação. Até o próximo vídeo.